Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2019 e é quarta-feira. Está no ar o Jornal Página 1. Direção e apresentação de Beto Neves, Central de Produção Rádio Escala FM, Supervisão Geral de Leila Fachin. Estas são as principais manchetes de hoje. Palestra está preparando candidatos para competir no mercado de trabalho. Inquéritos policiais no Paraná passam a ser agora 100% digitais. Coleção no Senado. Sofá da Presidência é peça histórica da primeira sede da casa. É preciso retomar o plano de combate ao desmatamento, é o que alerta pesquisadores. Governo Bolsonaro corta a verba de programa social para 2020. E também as notícias do esporte. A partir de agora, no Jornal Página 1, que está apenas começando. Uma palestra no estado do Paraná está preparando candidatos para competir no mercado de trabalho e também melhorar o marketing pessoal. Silvia é uma das participantes da palestra inaugural sobre empregabilidade, promovida pela Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho. Ela está há 4 meses em busca de um emprego e acredita que a qualificação vai ajudá-la a tirar dúvidas e se reinserir no mercado de trabalho. Na parte da entrevista, que a gente fica muito nervosa mesmo, a gente não sabe como se lidar, onde que a gente coloca a mão. Também na parte de seleções, provas, dinâmica. Isso está pegando muito forte na galera. Então, acho que aqui vai ajudar a gente. As palestras são destinadas a jovens e adultos. Aqui eles vão receber informações sobre como elaborar um currículo de qualidade, se preparar para entrevistas de trabalho e melhorar o marketing pessoal. Esse preparar é assim, como é que você está vendendo o seu trabalho? Como é que você está vendendo a sua imagem na entrevista? Às vezes você tem um talento, tem as competências requeridas, mas você não consegue, por alguma questão de comunicação, você não consegue falar muito de si, se vender. O grande segredo da empregabilidade é você se vender bem, né? É você vender a sua imagem bem, né? A expectativa é qualificar mais de 300 pessoas por mês na capital do Paraná e levar as palestras também para o interior do estado. Quando o trabalhador chega numa empresa, é importante ele saber como portar-se, qual linguajar utilizar, qual a vestimenta que ele deve ter para uma entrevista de emprego. Então são esses pequenos detalhes que eventualmente podem ser determinantes para a sua contratação. Então a ideia dessa palestra de empregabilidade é que a gente possa passar ao trabalhador esses pequenos detalhes que fazem sim a diferença na hora de uma contratação. A participação nas palestras é de graça e dá direito a um certificado. Entrar em qualquer área com certificado é mais fácil, né? As palestras sobre empregabilidade vão ser realizadas todas as segundas-feiras, na Agência do Trabalhador, em Curitiba, que fica na rua Pedro Ivo, número 503. O evento começa sempre às 2 da tarde e não é necessário fazer inscrição. Inquéritos policiais passam a ser 100% digitais no Paraná. As polícias do estado do Paraná passam a operar agora com sistema 100% digital e integrado. Foi desenvolvido pela Cerepar e foi apresentado na segunda-feira em Curitiba. O programa do inquérito digital moderniza a tramitação das informações entre as instituições. Todos os inquéritos produzidos pelas polícias do Paraná estão em formato digital. Isso permite que todos os procedimentos fiquem disponíveis online, desde o boletim de ocorrência até o encaminhamento dado pelo Poder Judiciário. A ferramenta gera celeridade e economia durante o processo, além de reforçar o trabalho integrado na área da segurança pública. A população vai ter uma pronta resposta mais rápida das forças de segurança. Eu acredito que de forma que a gente está trabalhando com as boas práticas, com a união, com a inteligência, né? E com planejamento estratégico e de forma integrada, a população vai perceber cada vez mais essa sensação. Na Polícia Civil, desde o início da utilização da ferramenta, foram elaborados mais de 77 mil inquéritos envolvendo civis. Na prática, ele vai melhorar em muito o atendimento ao cidadão, né? Fazendo com que as vítimas
passem menos tempo na delegacia para prestar um depoimento, para registrar um boletim de ocorrência. Então, o que a gente busca, acima de tudo, é excelência no atendimento ao público. Na Polícia Militar, foram produzidos mais de 3.300 inquéritos envolvendo apenas policiais militares. Além da celeridade da prestação de justiça à população paranaense, esse material foi desenvolvido por policiais paranaenses, civis e militares, que trabalhando juntos demonstram a qualidade do nosso profissional, gerando soluções dentro das suas próprias instituições. Isso vem beneficiar a população, vem agilizar a atividade da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que a gente possa tomar as decisões mais necessárias e mais urgentes possível para benefício da população do Paraná. O Senado Federal possui várias peças históricas de imobiliário. Elas faziam parte da decoração das antigas sedes do Senado, no Rio de Janeiro. Bom, os Palácios Conde do Arcos e Monroy, uma das peças do acervo é o sofá do presidente do Senado. Recebem visitantes na sala de audiência da presidência. Inúmeras personalidades já se sentaram neste sofá. É nele que o presidente do Senado recebe visitantes na sala de audiências da presidência. O móvel veio do Palácio Conde dos Arcos, primeira sede do Senado no Rio de Janeiro. Possui pernas, apoio e braços torneados em formato de parafuso, elemento característico do estilo manuelino, também chamado de gótico português tardio, do século XIX. O mobiliário luso-brasileiro tem espaldar e assento em couro. O espaldar contornado por arabescos com figuras mitológicas. No topo, ao centro, encontramos o emblema do Senado. A Comissão de Meio Ambiente, a CMA, realizou na quinta-feira passada, dia 29, uma audiência pública para discutir política nacional de mudanças do clima, as queimadas na Amazônia e o papel da região na dinâmica do clima no Brasil. E no mundo se concentram aí as atenções dos senadores e dos especialistas que foram convidados para este debate. As discussões na CMA, que é presidida pelo senador Fabiano Contarato, do Rede do Espírito Santo, tem como objetivo discutir as iniciativas do governo para enfrentar as mudanças climáticas. Veja mais agora. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é o ar-condicionado. A afirmação foi feita por este pesquisador. Para ele, destruir a maior floresta tropical do mundo aumenta a temperatura do planeta e afeta a produção agropecuária aqui mesmo no Brasil. A gente acredita que a floresta exerce um papel fundamental de manter regime de chuva local e regional, independente da mudança do clima, que traz muita seca, inclusive a mudança do clima global traz muita seca para a Amazônia, dependendo do ano. Na bacia do Xingu, o desmatamento está encurtando o período de chuvas, o que traz um problema enorme para a produção de grãos lá. Senador, tem fazendeiros tendo que plantar várias vezes, esperando a chuva, e replantar porque a chuva não vem mais como vinha antes. O pesquisador do IPAM considerou acertada a decisão do governo em proibir as queimadas por 60 dias. E o que nós vimos nesse ano de 2019, por conta do aumento de 15% no desmatamento mostrado pelo INPE,
Os incêndios estão quase todos correlacionados à limpeza depois do desmate. O governo fez acertadamente uma moratória e lançar o Exército a buscar uma solução do problema, mas é preciso retomar o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, que faz parte da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Essa foi a primeira de 5 audiências da Comissão de Meio Ambiente para discutir a Política Nacional de Mudanças do Clima, instituída pelo governo federal em 2009. 6 anos depois, o Brasil aderiu ao Acordo de Paris e assumiu o compromisso de reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Nós vamos reduzir em 37% as nossas emissões até 2025 e indicamos que pretendemos reduzir em 43% as nossas emissões até 2030. Mas isso tomando como base as emissões que nós tivemos em 2005. Não é tão impossível a gente atingir essa meta que nos foi estabelecida, né? Não é como alguns dizem aí que estão querendo que a gente volte a andar de carroça, não é isso. E atenção, uma reportagem da Folha de São Paulo ontem apontou que o governo Bolsonaro corta verbas do orçamento dos programas sociais para 2020. Isso mesmo. E vai atingir principalmente programas como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Fica sabendo agora. Reportagem dos jornalistas Tiago Rezende e Fábio Pumpo na Folha de São Paulo desta terça-feira aponta que o governo Bolsonaro corta verbas do orçamento dos programas sociais em 2020, atingindo principalmente programas como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. A proposta orçamentária da dupla Jair Bolsonaro-Paulo Guedes é a principal demonstração do caráter neoliberal e antissocial do governo, segundo a reportagem. O governo reduziu os recursos de ações voltados à população mais vulnerável e de medidas que buscam reduzir as desigualdades do país. A maior tesourada foi na Minha Casa Minha Vida. A previsão para o programa habitacional caiu de 4,6 bilhões em 2019 para 2,7 bilhões na projeção do próximo ano, informa a reportagem. Criado no governo do PT há 10 anos, agora sob o governo Bolsonaro, Minha Casa Minha Vida terá o menor orçamento da história. Já em 2019, o ritmo do Minha Casa Minha Vida é bem menor que em anos anteriores. Até julho, o programa recebeu 2,6 bilhões do Tesouro, segundo a Folha. O orçamento do governo Bolsonaro atinge em cheio também o Bolsa Família, programa social do governo. Lula, que transfere renda para as famílias em situações de pobreza e de extrema pobreza. Em 2020 estão reservados ao menos 30 bilhões que devem ser gastos com o programa deste ano. Isso na prática representa redução no tamanho do Bolsa Família, pois não há correção pela inflação. Vamos para as notícias do esportes. As notícias do esporte pelo mundo. Toque Esportivo, o mundo do esporte. O Palmeiras anunciou a contratação do técnico Mano Menezes, com vínculo válido até o final de 2021. Ele chega para substituir Luiz Felipe Scolari, demitido um dia depois da derrota por 3-0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, Mano deve desembarcar em São Paulo nos próximos dias para assinar o contrato e iniciar os trabalhos. Chegam com ele o auxiliar Sidney Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, o Dudu. O Corinthians deu uma resposta aos críticos nesta janela de transferência internacional. O presidente André Sanches costuma ser acusado por seus opositores de que não segura jogadores e, por isso, provoca desmanches no elenco. A crítica foi iniciada no ano passado, quando o clube negociou a base do time campeão brasileiro de 2017. No entanto, o dirigente e a companhia recusaram propostas por 5 titulares do time de Fábio Carille. Recentemente, Matheus Vidal, Danilo Avelar, Gustavo e Ramiro receberam propostas, mas o Corinthians considerou o valor baixo e recusou negociar o quarteto. Além deles, o meia Pedrinho recebeu uma sondagem com valor bem abaixo do que o clube paulista pretende, e a negociação sequer foi iniciada. Na edição do dia 2 do programa Bem Amigos, Galvão Bueno, apresentador da atração, revelou que sofreu com a divulgação de um vídeo em que ele estaria narrando o gol do Grêmio contra o Palmeiras e comemorando com um dos comentaristas ao seu lado. O narrador contou que sofreu até ameaça de morte.
Galvão explicou que o vídeo foi espalhado fora do seu contexto original. Na verdade, a narração era do jogo Grêmio 1 e Pachuca 0, a semifinal do Mundial de Clubes de 2017. Na ocasião, Arthur, ex-volante gremista que estava lesionado, comentou o jogo ao lado do narrador, que, como de costume, comemorou o gol da equipe brasileira contra a estrangeira. O Flamengo foi novamente multado pela Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, mas desta vez por um motivo inusitado. O clube não usou corretamente os escudos obrigatórios na manga da camisa na vitória de 2-0 sobre o Internacional, na ida das quartas de final da Libertadores, dia 21 de agosto no Maracanã. O valor estipulado pelo presidente do Tribunal de Disciplina, o paraguaio Eduardo Grossbrau, foi de $10 mil, 42 mil reais. Houve acréscimo na pena também por outra falta em comum, menos gandulas no campo do que o exigido. O clube já havia sido multado pelo Tribunal da Conmebol no começo de agosto pelo uso de sinalizadores e bombas por seus torcedores na vitória sobre o Emelec, dia 31 de julho, também no Maracanã. O valor foi o mesmo, $10 mil, e para as duas punições não cabe recurso ao Comitê de Apelação da Conmebol. Nos bastidores do Paris Saint-Germain, a tranquilidade com o fato de o encerramento da janela internacional de transferências coincidir com a data FIFA sempre esteve presente. E é na seleção brasileira que Neymar tenta se recuperar do trauma causado pela negociação fracassada com o Barcelona. O atacante passou por um final de semana pesado, segundo o relato de pessoas próximas. Um duro golpe de realidade em que conviveu com os altos e baixos dos últimos 3 meses. Na última semana, Neymar viveu justamente o momento de maior euforia do período. Foi quando o Barcelona apresentou a tão esperada proposta ao PSG e passou mensagens otimistas ao atacante. Façam as malas, era o recado de Neymar aos amigos mais íntimos, como se ele já os convidasse para a apresentação na Catalunha. A montanha-russa de emoções, no entanto, teve o seu episódio de maior tristeza no sábado, quando decidiu, em conjunto com o Barcelona, encerrar o drama vivido sem querer prolongar a novela. Neymar lutou para sair do PSG, passou até por treinamento afastado pelo bem-estar do elenco e nem sequer foi aos jogos do time no Parque dos Príncipes. Vitória por 3-0 diante do Nîmes e 4-0 contra o Toulouse. O esforço ainda incluía ignorar o clube francês em suas redes sociais e deixar claro aos dirigentes não ter intenção de atuar antes do encerramento do mercado. Se a data FIFA traz alívio ao PSG, já que Neymar terá tempo e espaço para se reanimar, o baque com o fim do sonho de voltar ao Barcelona é preocupação na seleção brasileira. O atacante ainda não jogou nenhuma vez na temporada europeia e não entra em campo desde junho, quando lesionou o pé direito e precisou ser cortado da Copa América. Samir foi um dos nomes mais surpreendentes da convocação da seleção brasileira para os amistosos deste mês contra a Colômbia e Peru. Surpreendentemente para os torcedores, para Tite, o zagueiro desperta interesse há anos. Muito antes de convocá-lo, o técnico chegou a pedir a contratação do então flamenguista para o Corinthians. Esse desejo não se transformou em nada concreto. Em 2015, Samir deixou o Flamengo, contratado pela Udinese, e vem construindo uma sólida carreira na Itália. Saber que seguiu no radar de Tite por tanto tempo é motivo de orgulho para o defensor de 24 anos, ansioso por se apresentar na concentração do time canarinho em Miami. As notícias do esporte pelo mundo. Toque Esportivo, o mundo do esporte